Meu pai, policial, dizia que eu estava instável demais para receber visitas depois que engravidei do meu irmão. Quando perguntei por que ele não me protegia, ele me encarou e soltou. O sistema protege os seus. Fiquei muda. Isso foi há 5 anos. Hoje, ele chorava algemado enquanto a juíza lia a minha declaração de vítima. Com 14 anos, fui estuprada pelo meu irmão Wyatt. Quando contei para os meus pais, minha mãe só conseguiu dizer: pensa na bolsa de natação dele. Era o último ano do Wyatt no colégio. Eu estava com mononucleose. Mal conseguia sair da cama. Fraca demais para qualquer coisa. Até que numa noite, Wyatt apareceu no meu quarto. Quase meia-noite. Disse que precisava treinar para as meninas da faculdade. Que eu já era mulher desde que ele tinha saído de casa. Eu estava tão febril e confusa que só entendi o que estava acontecendo quando já era tarde demais. Quando terminou, ele alisou meu cabelo e sussurrou: ninguém nunca vai acreditar em você. Fiquei sentada no chuveiro até a água esfriar. Depois fui tropeçando até o quarto dos meus pais. Acordei os dois e contei tudo. Achei por um segundo que eles iam me proteger. Mas minha mãe só segurou meus ombros e disse: melhor não prejudicar a bolsa dele. Meu pai completou dizendo que o Wyatt era o plano de aposentadoria deles. Que nadador olímpico ganhava milhões. Me fizeram repetir tudo 3 vezes, procurando contradição. Meu pai ainda falou: se foi tão ruim, por que você não impediu? Talvez você tenha deixado. E minha mãe chorava, dizendo que eu ia destruir a família. Meu pai ainda lembrou que o Wyatt pagava minhas aulas de dança com dinheiro das competições. Quando amanheceu, já tinham decidido que era tudo um mal-entendido. Me obrigaram a prometer que nunca mais tocaria no assunto, principalmente com os olheiros das faculdades vindo em casa. Mas eu nunca fui de engolir coisa errada calada. Ia dar um jeito de expor o Wyatt, fosse como fosse. O problema é que meu pai era policial com 20 anos na corporação e amigo de todo mundo. Todo policial da cidade conhecia ele. Quando tentei denunciar na escola, o policial responsável ligou direto pra ele. Sua filha tá inventando história de novo, como se já fosse rotina. Aquela noite meu pai me sentou e explicou como funcionava. Os amigos sempre ligariam pra ele antes. Qualquer denúncia iria direto pra ele. O sistema protege os seus, repetiu calmo. Eu tive que ser criativa. Escrevi tudo no diário da aula de inglês, que os professores diziam ser confidencial. Minha professora leu, chamou meus pais pra conversar, e eles a convenceram de que eu estava inventando, querendo chamar atenção. Naquela noite, tiraram a porta do meu quarto. Privacidade se conquista com confiança, minha mãe falou. Wyatt ria do corredor. Eu canalizava tudo pra tentar destruir ele. Assim me distraía de viver na mesma casa que meu agressor. Tentei falar com a orientadora da escola, mas meus pais começaram a fazer trabalho voluntário lá e interceptavam tudo. Apareciam nas minhas sessões, cheios de preocupação, dizendo que eu tinha tendência para histórias mirabolantes. A orientadora passou a me ver como escritora promissora, não vítima de abuso. Meus pais me chamavam de criativa em público, mas em casa tiraram meu notebook, celular, tudo que eu pudesse usar para pedir ajuda. Já que iam me chamar de genial, fui genial. Nas competições do Wyatt, eu segurava cartazes que pareciam de torcida, mas as letras formavam "Me ajude". Aprendi código Morse e batucava SOS nos jantares de família. Mas só viam o que meus pais queriam. Uma adolescente excêntrica apoiando o irmão campeão, cheia de imaginação. Cada tentativa frustrada fazia eles apertarem ainda mais. Me tiraram da dança, diziam que eu tinha que focar na carreira do Wyatt. Me tiraram da escola, começaram a me ensinar em casa para limitar meu contato com o mundo. Disseram às minhas amigas que eu precisava de um tempo, interceptavam minhas ligações. Convenci eles a deixar minha melhor amiga vir no meu aniversário, mas só se eu fosse vigiada o tempo todo. Antes dela chegar, escrevi a verdade num cartão e escondi na estante, torcendo pra ela achar. Wyatt viu antes. Rasgou na minha frente minutos antes da Natalie entrar. Depois, ficou me olhando com aquele sorriso cínico, fingindo normalidade. Quando a Natalie foi embora, meus pais se disseram arrasados com minha traição. Espalharam pra todo mundo que eu era instável demais pra receber visitas. Minha mãe contava que tinham me pego escrevendo histórias perturbadoras sobre a família. Assim, qualquer acusação minha ia parecer coisa de gente doente. Até que um dia acordei vomitando. Minha mãe comprou o teste de gravidez, já pensando em como abafar o escândalo. Quando deu positivo, ela nem quis saber como eu estava. Só ligou pro meu pai. Temos um problema. Horas depois, vieram os 3 juntos e meu pai me explicou o plano. Iam dizer pra todos que eu engravidei de um garoto da dança. Eu seria mandada pra um internato. Mas na verdade, ficaria em casa até o parto. Assim, a reputação do Wyatt ficava limpa. Wyatt ajoelhou do meu lado. Passou a mão na minha barriga. Agora você nunca vai se livrar de mim. Estamos ligados pra sempre. Ali, eu quebrei de vez. Toda a força foi embora enquanto eu via meu pai policial bloqueando cada uma das minhas tentativas de fugir. Minha mãe escolhendo o filho agressor. Meu irmão com o bebê crescendo em mim. Lutei tanto pra denunciar, pra expor o que ele fez. E tudo o que consegui foi engravidar e ficar presa naquela casa com meu agressor. Chorei tudo o que guardei por meses, na frente deles. Não era mais a irmã engraçada nem a genial criativa arranjando formas de pedir socorro. Só restou uma menina de 15 anos. Grávida. Completamente derrotada. Eles tinham vencido. E todo mundo ali sabia disso. Passei os dias seguintes em transe. Minha mãe entrava no quarto, trazia comida na bandeja, vigiava cada garfada. Sentava na beira da cama, alisava meu cabelo igual quando eu era pequena. Mas aquele carinho agora parecia gelado. Meu pai instalou babá eletrônica no quarto, daquelas que transmitem vídeo pro celular deles.
É pra sua segurança, diziam. Wyatt começou a passar ainda mais tempo em casa. Ele ficava sempre encostado no batente da porta, com aquele sorriso que não mudava. De vez em quando aparecia com livros de nomes para bebês e deixava do lado da minha cama, sempre marcando as páginas com nomes que começavam com W. Era o jeito dele de mostrar que ali era território dele. O ensino em casa ficou ainda mais rígido. Minha mãe montou um cronograma detalhado, controlando cada minuto. Matemática às 9, ciências às 10h30, almoço no ponto do meio-dia. Ela não desgrudava de mim, corrigindo minha postura, controlando até quando eu ia ao banheiro. As janelas do meu quarto ganharam fechaduras novas, daquelas que só abrem com chave dos dois lados. No início, tentei obedecer, cansada demais pra brigar. O enjoo matinal me derrubava. Eu mal conseguia ficar de pé. Minha mãe segurava meu cabelo enquanto eu vomitava, e assim que terminava, já voltava a falar sobre o plano de estudos, como se o meu corpo se revoltando fosse só mais um item a encaixar na agenda do dia. Meu pai passou a trabalhar em horários alternados, de modo que sempre tinha alguém em casa. Quando ele estava de plantão, era minha mãe que ficava comigo. Quando ela precisava sair, era ele quem assumia. Eles se revezavam na minha vigilância com uma precisão quase de exército. Até as brigas deles viraram tática, sempre em voz baixa, atrás de portas fechadas, para eu não usar a confusão contra eles. O isolamento sufocava. Meu celular sumiu há semanas. Meu notebook ficou trancado no cofre do meu pai. O telefone fixo ganhou trava nova, com um código que eu jamais soube. Até as correspondências eram interceptadas. O treinamento policial do meu pai o deixava paranoico com qualquer contato externo. Mesmo assim, comecei a notar pequenas rachaduras nesse sistema tão perfeito. As mãos da minha mãe tremiam toda vez que me dava as vitaminas pré-natais. Meu pai bebia mais no jantar, ia ficando mais arrastado a cada cerveja. E o Wyatt, por mais seguro que parecesse, passou a olhar por cima do ombro. Uma tarde, durante a aula de biologia, perguntei à minha mãe sobre herança genética. Coisa simples, tipo cor de olho, tipo sanguíneo. Ela respondeu sem pensar, até eu perguntar sobre testes genéticos. Na hora, ela ficou pálida, fechou o livro de biologia com força e saiu do quarto. Naquela noite, tiraram todos os livros de ciências do meu quarto e levaram pro deles. Os dias começaram a se confundir. Acordar, vomitar, fingir que estudava, comer sob vigilância, dormir sob olhares. Meu corpo mudava de um jeito que deixava tudo mais concreto. As roupas começaram a apertar. Meu reflexo no espelho parecia de outra pessoa. E no meio disso, o Wyatt me observava com um interesse possessivo, quase como se eu fosse um projeto particular dele. Comecei a me rebelar de leve. Nada que eles pudessem usar contra mim. Só pequenos gestos para afirmar que eu ainda estava ali. Eu movia os móveis 1 centímetro por dia, transformando o quarto devagar, de um jeito que eles não notavam. Cantarolava qualquer coisa nas refeições, só para irritar minha mãe. Durante as aulas, escrevia as respostas cada vez menores, obrigando ela a se inclinar para enxergar. Não era fuga, era jeito de sobreviver, de provar para mim mesma que mesmo ali, ainda existia uma parte minha que resistia. As idas ao médico eram as piores. Minha mãe arranjou alguém discreto, um amigo da família que fazia visitas em casa. Ele me examinava no meu quarto, sempre com minha mãe de guarda, e nunca fazia as perguntas que qualquer médico faria para uma grávida de 15 anos. O silêncio dele era comprado, só mais uma peça no esquema deles. Numa dessas visitas, tentei chamar a atenção, na esperança de que ele entendesse o que estava acontecendo. Mas ele só deu um tapinha na minha mão e disse para minha mãe que estava tudo certo, como se existisse alguma normalidade naquilo. Quando o médico foi embora, ouvi ele e meu pai conversando sobre a inscrição do filho dele na academia de polícia. Mais um favor trocado, mais uma saída bloqueada. O Wyatt ficou mais abusado à medida que a gravidez avançava. Passava a mão na minha barriga durante o jantar, dizendo que mal podia esperar para ser tio. Minha mãe sorria orgulhosa, achando bonito o amadurecimento dele, e meu pai concordava satisfeito. Eles inventaram uma história em que o Wyatt era o irmão solidário, me ajudando depois do meu erro. A versão do internato mudava cada vez que era contada. Minha mãe treinava o discurso com os parentes pelo telefone, inventando detalhes sobre minha fase rebelde e as más influências do grupo de dança. Tem algo muito friamente calculado na forma como meus pais mudaram de postura na hora, assim que contei, como se já tivessem pensado nessa possibilidade antes. O jeito que minha mãe falou da bolsa de estudos e meu pai dos planos de aposentadoria me faz pensar se eles já não tinham percebido os sinais, só preferiram ignorar até não dar mais. Ela sabia chorar na medida certa, bancando a mãe preocupada com a filha difícil. Quando ela se passava, meu pai entrava em cena, usando o peso de policial para transformar mentira em verdade. Descobri coisas sobre minha família que eu nunca quis saber. A facilidade com que mentiam, o quanto se protegiam, o quanto eu pesava pouco diante do futuro do Wyatt. Todo dia eu descobria algo novo sobre as pessoas que eu acreditava que me amavam. Uma noite, enquanto minha mãe fazia o jantar, fiquei sozinha na sala. As fotos de família na estante pareciam rir da minha cara. Os troféus de natação do Wyatt brilhavam feito mentiras douradas. Peguei uma medalha dele. Senti o peso na mão. Era tão pouco para se trocar por uma filha. Meu pai viu, e em vez de ficar bravo, parecia exausto. Sentou ao meu lado no sofá, o mais próximo que ficamos em semanas sem um motivo. Por um segundo, achei que ele fosse ceder, lembrar do papel de me proteger. Mas ele só pegou a medalha, limpou na manga e devolveu pro lugar. Seu irmão batalhou muito por isso, ele disse. E ficou nisso. A casa virou palco, cada um fazendo seu papel. Os pais preocupados, o irmão prestativo, a filha problemática. Mesmo quando estava sozinha, sentia que era observada, julgada, medida pela história que inventaram. Às vezes quase acreditava. Achava que podia ter entendido tudo errado naquela noite. Mas aí, lembrava do peso do Wyatt.
da ameaça sussurrada. E a verdade voltava com força total. Minha mãe começou a comprar coisas de bebê e a esconder no armário do quarto de hóspedes. Tudo em cores neutras, sem nome, como se preparasse para uma criança que existiria, mas nunca seria minha. Ela já tinha contato com aquelas agências de adoção privadas que não perguntam nada se o dinheiro for bom. Meu bebê sumiria do mundo como se nunca tivesse existido. Só mais um segredo embaixo da fachada de família perfeita. Tentei sentir algo pela vida crescendo em mim. Tentei separar o bebê da forma como foi concebido, mas cada mexida me fazia lembrar daquela noite, das mãos do Wyatt, dos meus pais escolhendo ficar do lado dele. O bebê parecia mais uma corrente, me prendendo a essa casa, a essa família, a essa mentira. 3 meses depois, alguma coisa mudou. Não foi neles, foi em mim. Aquela derrota que tinha me esmagado foi dando lugar a outra coisa. Não era esperança, era uma determinação fria. Eles achavam que tinham vencido, que eu tinha desistido. Ficaram acomodados, afrouxaram a vigilância. Passei a prestar atenção de verdade nas rotinas deles. Minha mãe sempre tomava banho às 7h30. Meu pai fazia manutenção das armas todo domingo. Wyatt tinha treino de natação toda noite e ligação do recrutamento 2 vezes por semana. A casa seguia um ritmo, cheia de padrões, e padrão a gente aprende a explorar. Minha obediência foi deixando eles mais tranquilos. Eu tomava as vitaminas sem reclamar, fingia interesse nas aulas. Até comecei a tricotar sapatinho de bebê debaixo do olhar atento da minha mãe. Ela gostou tanto da minha aceitação que passou a me deixar sozinha por mais tempo. Ainda trancada, ainda vigiada, mas não o tempo todo. Aproveitei esses momentos para testar meus limites. Checar janelas, portas, mapear a casa feito prisioneira planejando fuga. Não era para fugir, ainda não. Era só para saber. Informação era o único poder que me restava, e eu guardava cada detalhe como se fosse ouro. O monitor de bebê no meu quarto virou minha primeira vitória. Percebi que tinha um ponto cego perto do armário, um cantinho onde eu podia ficar sem ser vista. Comecei a passar tempo ali, só sentada, fora do radar. Não era grande coisa, mas era meu. Wyatt também notou minha obediência. Ficou mais confiante, passou a testar limites, sentava perto demais nas refeições, esbarrava em mim nos corredores, sussurrava sobre nosso bebê quando meus pais não estavam por perto. Cada invasão ficava guardada na minha memória, provas de um julgamento que talvez nunca acontecesse. Uma noite, ouvi eles brigando pra valer. Não era só cochicho estratégico. Minha mãe ficou rouca de tanto esforço. Meu pai explodiu de frustração. Wyatt tinha reprovado no antidoping, numa competição de natação. Não era nada sério, só maconha, mas suficiente para ameaçar a bolsa dele. O filho perfeito tinha manchado o próprio nome. No dia seguinte, o clima mudou. Wyatt chegou de cara amarrada no café da manhã, enquanto meu pai fazia sermão sobre responsabilidade. Minha mãe tentava apaziguar, ajeitando tudo, mas as rachaduras estavam bem ali. O filho exemplar tinha mostrado que era humano, e eles não sabiam lidar com isso. Fiquei com cara de paisagem, comendo meu mingau como se nada tivesse mudado. Por dentro, porém, senti uma faísca acender. Se o Wyatt podia falhar, se o sistema deles podia rachar, talvez minha prisão não fosse tão total quanto eu pensava. A bolsa de natação virou obsessão. Meu pai ligava para treinador, tentando abafar o caso. Minha mãe pesquisava alternativas, buscava segunda chance. Wyatt teve que começar terapia, fazer exames frequentes, provar que ainda merecia o investimento. A atenção deles ficou dividida entre me controlar e salvar ele. Foi nessas brechas que comecei a respirar, a pensar, a planejar. Não era fuga ainda, mas era alguma coisa. Aquela garota que tentou de tudo para expor o Wyatt ainda estava aqui, só soterrada pelo cansaço. Ela começou a acordar. Estava com raiva. Grávida de 4 meses. Voltei a escrever. Não eram acusações nem pedidos de socorro. Só observações. Horários, datas, padrões. Primeiro tudo na cabeça, decorado feito tabuada. Depois em letras miúdas no papel higiênico, escondido no ponto cego do armário. Meu próprio arquivo de provas, crescendo folha por folha. Os jantares em família viraram missão para colher informação. Eu fazia perguntas inocentes sobre o treino do Wyatt, o trabalho do meu pai, os compromissos voluntários da minha mãe. Eles respondiam animados, felizes com meu interesse pela vida deles. Cada detalhe era catalogado, montando um mapa da vida deles além dessas paredes. Descobri a fraqueza do Wyatt numa noite abafada de maio. Ele chegou do treino reclamando de queimadura de cloro, coçando os ombros vermelhos. Minha mãe cuidou dele com aloe vera enquanto eu só observava da porta da cozinha. Os produtos da piscina sempre irritaram a pele dele, mas ultimamente estava pior. Ele começou a usar cremes com receita. Guardava no armário do banheiro. Essa informação ficou registrada junto com o resto. Agora, com 5 meses de gravidez, meu corpo estranho e pesado, eu andava pela casa como um fantasma colecionando segredos. Minha mãe passou a deixar eu ajudar na lavanderia, sempre de olho, mas pelo menos isso me dava acesso aos bolsos. Notas, ingressos, rabiscos em guardanapo. A vida do Wyatt fora daqui foi tomando forma na minha cabeça. A gravidez deixou eles descuidados de outro jeito. Eles viam meus tornozelos inchados, o cansaço, as idas ao banheiro, e confundiam vulnerabilidade física com rendição. Minha mãe passou a confiar que me deixava sozinha durante o banho dela, contando com as janelas fechadas e a proximidade para me manter sob controle. Meu pai foi parando de checar o monitor de bebê, principalmente depois do 3º copo de cerveja. Comecei a testar limites para valer, primeiro com pequenas coisas. Mudava objetos no quarto do Wyatt quando ele estava no treino, só o suficiente para ele desconfiar. Os óculos de natação da sorte dele mudavam de lugar. O pote de suplemento trocava de prateleira. Ele rodava a casa inteira acusando minha mãe de mexer nas coisas dele, enquanto ela jurava que nem tinha entrado lá. Essas discussões eram pequenas vitórias para mim, fissuras no teatro de unidade deles. Minha antiga professora de dança, Dona Rosenberg, morava a 6 quadras daqui.
Decorei o endereço anos atrás, quando sonhava com aulas particulares. Da janela, eu via o caminho que teria que fazer. 6 quadras podiam ser 600 com as portas trancadas. Mas só de saber que ela estava ali perto, eu mantinha viva uma pontinha de esperança. O fracasso do Wyatt no antidoping trouxe consequências além das óbvias. O treinador exigiu teste semanal, e Wyatt tinha que entregar a amostra em horário certo, toda quinta às 4, sem falta. Isso fazia o treino de quinta ser mais longo, e obrigava meu pai a buscá-lo, não minha mãe. 2 horas em que só minha mãe ficava em casa, e ela tinha a própria rotina. Fazia compras online das 4h30 às 5h30, fone no ouvido, mergulhada nas listas. Treinei a andar pela casa sem fazer barulho. O corpo mudou com a gravidez, mas aprendi a compensar. Evitar tábua que range virou segunda natureza. Fui mapeando quais portas abriam sem estalo, quais janelas tinham tranca frouxa. Ainda não era pra fugir, mas saber das coisas dava poder, e eu estava desesperada por qualquer brecha de controle. Os papéis da adoção apareceram numa manhã, largados de qualquer jeito no balcão da cozinha, como se fossem um recibo de supermercado. Minha mãe fez questão de deixar a mostra. Queria que eu visse e entendesse que tudo estava andando, com ou sem minha aprovação. Adoção particular, registros lacrados, um casal morando a 3 estados de distância. Claro que a minha assinatura era necessária, mas eles sempre davam um jeito. Fiquei encarando aqueles papéis enquanto tomava o café da manhã, decorando o nome da agência, os contatos, cada detalhe que pudesse me servir no futuro. Minha mãe me observava, esperando alguma reação. Não dei nada. Só terminei o cereal e perguntei sobre a aula de história. Ficou frustrada. Era nítido. Ela queria lágrima, queria rebeldia, queria um motivo para me castigar. Minha obediência virou uma arma que nem eu nem ela sabíamos usar. O Wyatt ficou ainda mais instável à medida que a carreira dele ameaçava desandar. Sempre foi convencido, mas agora o desespero vazava nas atitudes. Passava horas grudado no telefone com treinadores, alternando entre um charme forçado e puro pânico. O garoto prodígio estava se desmanchando, e odiava isso. Voltou a aparecer no meu quarto à noite, não para me tocar, só para ficar parado na porta, me vigiando fingir que dormia. Às vezes cochichava sobre o bebê, falava de nomes, sonhava alto dizendo que o filho dele também seria nadador. Eu me mantinha imóvel, respirando fundo, enquanto sentia a pele arrepiar. O monitor de bebê gravava tudo, mas meus pais nem olhavam mais as imagens. Mais um furo na vigilância deles. Aquela velha foto de família ganhava outro peso agora. Pai polindo troféus como se nada mais importasse. Filha segurando provas do próprio sofrimento. Prioridades claras, brilhando na cara de todo mundo. Com 6 meses de gestação, senti o bebê mexer pela primeira vez. Um movimento leve, depois um chute de verdade. Congelou meu corpo no meio do exercício de matemática. O lápis parado no ar. Minha mãe percebeu na hora, o olhar afiado. Veio e colocou a mão na minha barriga sem pedir licença, esperando. Quando o bebê chutou de novo, ela sorriu. Um sorriso de verdade, igual aos que eu lembrava da infância. Por um instante, vi um brilho diferente nos olhos dela. Dúvida, arrependimento. Mas aí o Wyatt entrou, recém-chegado do treino, e ela se fechou de novo. Tirou a mão, voltou pra rotina como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi uma rachadura mínima, mas real, na armadura dela. O álcool virou companhia constante pro meu pai. Não chegava a se embriagar, era disciplinado demais, mas dava pra contar pelo monte de latas e pelas palavras cada vez mais duras, a paciência curta. Reclamava dos olheiros da natação, dos custos da faculdade, de como um deslize ia jogar tudo fora. Falava do teste de substâncias do Wyatt, mas o peso das palavras caía direto em mim. A casa parecia encolher a cada dia. Meu mundo virou aqueles cômodos, aquelas pessoas, aquela prisão. Mas dentro desse aperto eu fui aprendendo. Cada padrão, cada fraqueza, cada brecha ficava registrado. Eles me trancaram, mas também não me deram nada pra fazer além de analisá-los. Wyatt caiu em mais um exame antidoping. Dessa vez nem era maconha, era Adderall. Jurou que era só pra estudar, que todo mundo usava, que o teste era injusto. Meu pai ficou roxo de raiva. Minha mãe se debulhou em lágrimas. A bolsa do Wyatt estava por um fio, esperando pela última análise. O plano de aposentadoria deles desmoronando, eles correndo atrás pra salvar. Toda a atenção virou pro Wyatt. Apareceram professores particulares pra tentar levantar as notas. Meu pai mexeu os pauzinhos pra arranjar serviço comunitário. Minha mãe levava ele pra fazer voluntariado em hospital, banco de alimentos, qualquer coisa de dar boa impressão pra comissão. Precisavam mostrar que ele estava se recuperando, dedicado, pronto pra uma segunda chance. Com isso, me deram um pouco de ar pra respirar. Minha mãe começou a me deixar sozinha por períodos cada vez maiores, achando que a gravidez e as portas trancadas eram suficientes pra me conter. Saía apressada pra acompanhar o Wyatt, me largava com listas de exercícios e avisos pra não sair do lugar. Parou de vigiar o monitor, de conferir se eu tinha feito mesmo as tarefas, de se importar com qualquer coisa além de salvar o futuro do Wyatt. Aproveitei cada espaço de descuido para me preparar. As anotações no papel higiênico viraram um registro detalhado. Horários, datas, padrões, pontos fracos. Treinei a abrir fechaduras simples com grampo de cabelo, coisa que aprendi em vídeo do YouTube quando ainda tinha internet. Comecei pelas trancas do banheiro, depois o armário do corredor. Pequenas vitórias, mas eram minhas. Com 7 meses, ouvi a conversa mais importante da minha vida. Eles achavam que eu tava dormindo, exausta das aulas, mas eu tinha me escondido no ponto cego perto do armário, ouvido colado na parede. O quarto deles dividia a mesma parede. O som passava melhor do que imaginavam. Falavam de adoção de novo, mas agora parecia urgente.
O casal de 3 estados tinha desistido. Muitas perguntas sobre o pai, sobre a situação toda. A agência sugeriu outro casal. Mas minha mãe teve outra ideia. A irmã dela, Alexandra, lá no Oregon, que tentava engravidar fazia anos. Fica na família, minha mãe argumentou. Mais fácil de controlar a história. Meu pai não gostou no começo, já que a Alexandra nunca engoliu ele. Sempre chamou de controlador. Mas minha mãe insistiu. Família era família. Alexandra ficaria com o bebê, criaria como se fosse dela, e eu não teria nenhum direito. Nada de teste de DNA, nada de perguntas, nenhuma papelada ligando ao Wyatt. Era perfeito, segundo minha mãe. Infalível. Fiquei ali quieta no esconderijo, mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Alexandra. Tia Ailey, como eu chamava quando era pequena. Todo ano me mandava cartão de aniversário, até meus pais cortarem contato, dizendo que ela era má influência. Liberal demais, curiosa demais. Agora eu entendia por quê. Ela enxergava além. Já devia suspeitar que tinha algo errado naquela nossa família de fachada. Nos dias seguintes, o plano ganhou forma. Minha mãe entrou em contato com a Alexandra. Inventou história de erro de adolescência. Honra da família. Vi ela ensaiar o discurso na frente do espelho, treinando o papel de mãe preocupada. Meu pai resmungava, mas no fim aceitou, focado na audiência do Wyatt com a comissão. E o Wyatt percebeu a mudança. Voltou a se achar, certo de que os pais iam dar um jeito em tudo como sempre fizeram. Na hora do jantar, ele se inclinava e ficava sussurrando que o bebê ia crescer me chamando de tio Wyatt, que ia visitar o Oregon, fazer parte da vida do bebê, que eu nunca ia me livrar dele de verdade. Só que ele calculou tudo errado. Todo mundo errou. Porque a Alexandra topou ficar com o bebê, mas fez questão de me conhecer antes. Sozinha, sem pais, sem supervisão, só tia e sobrinha botando a conversa em dia. Minha mãe tentou negar, mas a Alexandra foi firme. Sem esse encontro, nada feito. Ela sempre foi cabeça dura desse jeito. Foram dias de negociação, telefonemas sussurrados, minha mãe andando de um lado pro outro na cozinha, meu pai tentando convencer. No fim, aceitaram uma visita supervisionada. Alexandra viria em casa, ficaria comigo por 1 hora enquanto minha mãe esperava na outra sala, perto o suficiente pra intervir, longe o bastante pra fingir privacidade. Era minha chance. 1 hora pra passar anos de abuso, meses presa, uma vida inteira de traição. Não dava pra contar com bilhetes em papel higiênico. Minha mãe ia me revistar antes. Falar abertamente era impossível com ela ouvindo. Mas eu já tinha aprendido a ser criativa na pressão. Essa família me ensinou direitinho. No dia da visita da Alexandra, me preparei com cuidado, escolhi a roupa com calma, arrumei o cabelo do jeito que ela mesma tinha me ensinado anos atrás. Trança francesa, ela chamava, mesmo sabendo que era só uma trança comum com nome chique. Talvez um sinal, uma lembrança de quem já fomos uma pra outra antes dos meus pais cortarem contato. Minha mãe revistou meus bolsos, olhou meus sapatos, até mandou abrir a boca pra ver se eu escondia alguma coisa. Não achou nada porque não tinha nada pra achar. Tudo que eu precisava já estava decorado, pronto na minha cabeça. Alexandra chegou pontualmente às 2. Mais velha, com mais fios brancos, mas o olhar era o mesmo. Atento, esperto, enxergando tudo. Deu um abraço formal na minha mãe e se virou pra mim. O rosto dela ficou neutro, mas vi o choque nos olhos ao me ver. Grávida de 7 meses, só com 15 anos, realmente chocava todo mundo. Sentamos na sala, minha mãe na porta da cozinha, de olho, perto pra ouvir conversa normal, longe demais pra ouvir sussurros. Alexandra perguntou da escola, dos meus interesses, da gravidez. Eu respondia com cuidado, cada palavra escolhida de olho na minha mãe, mas minhas mãos contavam outra história, em libras. Alexandra tinha me ensinado o básico anos antes, numa visita de verão. Só por diversão, ela dizia. Nosso segredo. Minha mãe nunca percebeu, sempre ocupada demais com o Wyatt e suas medalhas. Nos últimos meses, pratiquei escondido no quarto, a memória muscular voltando devagar. Enquanto falava, movia as mãos de forma casual, parecendo só gestos normais para minha mãe. Mas Alexandra seguia cada sinal, o rosto sem reação, lendo o que eu realmente dizia. Socorro, Wyatt, RP, pais sabem, presa, por favor. Ela não demonstrou nada, só continuou perguntando sobre nomes de bebê e cores de quarto. Mas logo as mãos dela passaram a responder também, ajeitando a bolsa, mexendo no cabelo, arrumando a blusa, respostas escondidas nos movimentos. Entendi, tô cuidando disso, esteja pronta. O tempo voou. Alexandra levantou pra ir, me deu um abraço apertado. No meu ouvido, sussurrou 3 palavras baixinho, que minha mãe não podia ouvir. Quinta-feira, 4 horas. Era o dia do exame do Wyatt, a janela de 2 horas. Meu coração disparou, mas tentei parecer triste com a saída dela. Minha mãe acompanhou Alexandra até a porta, as vozes delas num murmúrio que não deu pra entender. Alexandra foi embora, e eu fiquei sozinha com a cabeça a mil. O resto do dia minha mãe me vigiou, tentando achar sinal de rebeldia. Fiquei quieta, fiz as tarefas direitinho, sem levantar suspeita. No jantar, perguntei educadamente sobre o processo de adoção, fingindo ser a adolescente resignada aceitando o destino. Meu pai parecia satisfeito. Wyatt deu aquele sorriso de canto, e minha mãe foi relaxando. Mas quinta-feira era daqui a 2 dias, e pela primeira vez em meses, eu tinha esperança. A quarta demorou a passar, de uma lentidão quase cruel. Segui a rotina, como se nada tivesse mudado, mas por dentro eu estava elétrica de expectativa. Alexandra entendeu tudo. Estava preparando alguma coisa. Eu só precisava estar pronta. Naquela noite, organizei meus bilhetes de papel higiênico, resumindo tudo em um só pedaço. Nomes, datas, provas, tudo que pudesse servir de evidência. Se tivesse uma chance de entregar, tinha que valer. Escondi no único lugar em que nunca procurariam, dentro do meu sutiã, dobrado minúsculo junto à pele. Quinta-feira amanheceu cinzenta e chuvosa. Minha mãe reclamou de ter que dirigir na chuva enquanto fazia o café. Meu pai saiu cedo pro trabalho.
Wyatt comeu rápido, ansioso pelo exame. Tudo normal, rotina de sempre. Sentei na mesa, engolindo a torrada com dificuldade, sem olhar pro relógio. 3:30 demorou uma eternidade pra chegar, e ao mesmo tempo veio rápido demais. Wyatt pegou a mochila, minha mãe pegou as chaves, conversaram sobre horários e planos pro jantar, aquela logística de família. Fiquei na mesa, trabalhando numa redação de história sobre Roma Antiga. Só mais uma quinta-feira na minha prisão. 4 horas. A casa ficou silenciosa. Minha mãe foi pro quarto com o laptop e fones, perdida nas listas de compra. Esperei 5, 10 minutos, atenta a qualquer barulho. 4:15. Levantei devagar, pisando com cuidado. Primeiro o banheiro, como de costume. Minha mãe não ia estranhar, mas em vez de usar o vaso, fui até a janela, coração disparado. A fechadura era frouxa, sempre balançou na moldura. Minha mãe faz revista em mim como segurança de aeroporto, mas esquece que minha tia me ensinou Libras anos atrás. Às vezes, o plano de fuga tá bem ali na frente de todo mundo. Eu já tinha testado várias vezes, mas nunca forcei de verdade. Dessa vez, enrolei a mão numa toalha e empurrei. A fechadura resistiu. Empurrei mais forte, usando o peso da barriga. Algo rangeu. Mais uma força. O desespero guiando. A tranca saltou com um estalo que pareceu ensurdecedor. Fiquei paralisada, ouvindo. Nada de passos. Nenhum chamado da mamãe. Só o som dos dedos dela no teclado. Abri a janela. A chuva bateu no meu rosto. A liberdade era uma queda de 2 metros até a grama molhada. Possível, talvez, se eu fosse cuidadosa. Se o bebê... Não dava pra pensar nisso. Não dava pra pensar em nada além dos próximos segundos. Me espremei pela janela, sentindo a barriga raspar na moldura. Fiquei pendurada pelos dedos por um instante, e então me soltei. O impacto fez minhas pernas tremerem, mas consegui me manter de pé. Não senti dor nem cólica, só aquele choque de adrenalina misturado com a chuva e a surpresa de finalmente estar do lado de fora. Faltavam uns 6 quarteirões até a casa da dona Rosenberg, mas esse plano já tinha ido por água abaixo. Um carro estava parado na esquina, pisca-alerta ligado, com a Alexandra no volante e o rosto carregado de preocupação. Atravessei a rua toda atrapalhada, a roupa grudando no corpo por causa da chuva. Atrás de mim, silêncio total. Nada da casa, nada da minha mãe, que devia estar ocupada demais mexendo nas compras para perceber qualquer coisa. Abri a porta do carona e praticamente desabei no banco. Alexandra já estava pisando no acelerador antes mesmo de eu conseguir fechar a porta de verdade. Viramos a esquina e minha prisão desapareceu da minha vista. Eu estava fora, livre. Só de pensar nisso, fiquei tonta. Ela dirigiu em silêncio um tempo, aumentando a distância entre a gente e a casa. Parou num estacionamento, virou e me encarou de verdade. O rosto dela se desfez, e sem dizer nada, me puxou para um abraço apertado. Eu não aguentei e desmoronei ali mesmo. Todo o choro engolido por meses veio de uma vez enquanto ela me abraçava forte e sussurrava palavras de carinho. Quando consegui respirar de novo, ela se afastou, as mãos suaves pousadas nos meus ombros, com os olhos brilhando de raiva protetora. Perguntou se eu estava machucada, se precisava de hospital. Neguei com a cabeça e fui tirando a folha de provas dobrada. Alexandra leu o que estava escrito, o rosto dela ficando pálido e depois tomado de fúria. A gente tinha uns 30 minutos no máximo, até minha mãe perceber que eu tinha sumido. Mas Alexandra já estava pronta. Nada de polícia. Ela conhecia bem as conexões do meu pai. Ainda não era hora. Primeiro, precisávamos de um lugar seguro, onde ninguém pudesse me achar. Ela tinha alugado um quarto de motel em outra cidade, pago em dinheiro e em nome falso. A ideia era decidir os próximos passos de lá. O caminho até o motel pareceu um sonho estranho. Passávamos por shoppings, sinais, gente vivendo a vida, enquanto eu mal lembrava que o mundo existia além daquelas 4 paredes. Alexandra contou que já desconfiava havia anos de que tinha algo errado. O afastamento dos meus pais só confirmou. Mandou investigar, descobriu o ensino em casa, o isolamento. Quando minha mãe ligou falando sobre adoção, ela percebeu que era a chance de agir. O motel era simples, mas estava limpo. 2 quartos, uma cozinha pequena, uma porta que trancava por dentro. Fiquei parada no quarto, meio boba com tanto espaço e com a liberdade de andar sem ser vigiada. Alexandra pediu pizza. Fazia meses que eu não escolhia o que queria comer. Enquanto a gente comia, ela explicou os próximos passos com calma. Tinha uma amiga advogada especialista em direito de família, alguém fora do alcance do meu pai. A ideia era pedir guarda emergencial e uma ordem de restrição. Minha gravidez dificultava, mas as provas estavam do nosso lado. Com o DNA do Wyatt, tudo se esclareceria. Meu celular estava sumido fazia tanto tempo que eu nem lembrava mais da sensação de estar conectada. Alexandra emprestou o dela para eu dar uma olhada nas redes sociais e ver o que estava acontecendo no meu mundo. Minhas amigas seguiram em frente. A Natalie estava namorando. O grupo de dança ganhou o regional. A vida seguiu sem mim. Umas 6 da tarde, o celular da Alexandra tocou. Era minha mãe. A gente deixou cair na caixa postal. Depois veio ligação do meu pai. Depois começaram a ligar de outros números. Provavelmente amigos policiais dele. Cada ligação ignorada era uma pequena vitória. Eles tinham perdido o controle e sabiam disso. Logo vieram as mensagens, cheias de ameaças escondidas atrás de preocupação. Diziam que eu estava confusa, instável, colocando o bebê em risco, que iriam denunciar a Alexandra por sequestro, que os amigos do meu pai já estavam me procurando e que eu precisava voltar para casa imediatamente. Era o tipo de escalada previsível, mas ver tudo escrito dava outra dimensão. Alexandra foi juntando tudo, salvando prints, áudios, montando um dossiê de provas. O amigo advogado dela já estava agilizando a papelada. No dia seguinte, a gente teria proteção legal. Pela primeira vez em meses,
Consegui dormir me sentindo segura, mas a paz não durou. Acordei com batidas fortes na porta e a voz do meu pai exigindo entrada. O gerente do motel entregou a gente, provavelmente por trocados. Alexandra já estava de pé, celular em mãos, filmando tudo. Avisou para ele do outro lado da porta. Estou ligando para a polícia de verdade, não para seus amigos. Você vai ter que explicar por que está perseguindo uma menor grávida que fugiu de abuso. As batidas cessaram. Ouvimos cochichos, e depois passos se afastando. Espiamos pelo olho mágico, e vimos meu pai entrando no carro junto com 2 policiais fardados. Eles iriam voltar, mas só a ameaça de investigação séria já segurou a situação. Por enquanto. Não podíamos ficar mais ali. Alexandra já tinha plano B, lógico. Uma amiga dela tinha uma cabana a 1 hora dali, isolada o suficiente para dar tempo. Arrumamos tudo rapidinho e fizemos check-out antes do amanhecer. As estradas estavam vazias. A escuridão era nossa aliada. A cabana ficava escondida entre árvores, pequenininha, mas segura. Sem vizinhos, difícil de achar, sinal de celular ruim, o que até ajudava, porque dificultava rastreamento. A amiga da Alexandra tinha deixado tudo abastecido, até coisas para o bebê, mostrando que esse resgate estava sendo planejado há mais tempo do que eu imaginava. O primeiro dia em liberdade pareceu não ter fim. Sem rotina, sem ninguém me vigiando, sem medo. Dormi quando quis, comi quando tive fome. Saí para caminhar quando deu vontade. Meu corpo, acostumado ao confinamento, ainda estranhava tanto espaço. Toda hora eu olhava por cima do ombro, esperando ver o deboche do Wyatt ou a decepção no olhar da minha mãe. O advogado da Alexandra era o Theo, um cara de fala baixa, olhar atento e uma pasta cheia de estratégias. Ele ouviu meu depoimento com toda a calma, fez perguntas difíceis sem me julgar. As provas eram fortes, segundo ele, e a gravidez confirmava tudo. O DNA do Wyatt fecharia o caso. Antes de tudo, precisávamos garantir minha segurança no papel. Pedido de guarda, medidas protetivas, laudos médicos. O mesmo sistema que meu pai usou para me prender podia servir para me proteger, se jogássemos do jeito certo. Theo também tinha contatos, inclusive juízes que não se deixavam levar pelo corporativismo da polícia do interior. Em menos de 2 dias, já tínhamos decisões provisórias na mão. Meus pais não podiam chegar nem a 150 metros de mim, e a guarda estava com a Alexandra. O tribunal também garantiu cuidados médicos, inclusive pré-natal. Eu continuava meio presa pelas circunstâncias, mas pelo menos a gaiola era maior. Na primeira consulta médica, veio a confirmação do que eu já suspeitava. O bebê estava bem, crescendo direitinho apesar de tudo. 7 meses e meio de gravidez, previsão de parto em 8 semanas. O ultrassom revelou. Era uma menina, filha do Wyatt, minha filha. O peso dessa revelação ficou pairando no silêncio do consultório. Alexandra não soltou minha mão em nenhum exame, nem nas perguntas difíceis. A médica foi atenciosa, detalhista, anotando até ferimentos que eu já tinha esquecido. Hematomas que sumiram, cicatrizes que ficaram, marcas de traumas que iam além do visível. Cada anotação era mais um tijolo no muro que Theo estava construindo ao meu redor. Criamos uma rotina segura na cabana. Caminhadas pela manhã, sonecas à tarde, ligações com o Theo à noite. Comecei a escrever de verdade, não mais em pedaços de papel higiênico, mas em um caderno de verdade. Derramei meses de pensamentos engolidos, medos, planos. As palavras saíam como água de uma represa arrebentada. Minha mãe tentou contato por outros parentes, se fazendo de preocupada com a filha problemática. A maioria percebeu a farsa, mas alguns ficaram em dúvida. Sempre foi mais fácil acreditar numa doença mental do que encarar uma verdade feia. Alexandra atendia as ligações com firmeza, protegendo minha paz. 2 semanas depois de finalmente respirar, Wyatt entrou em ação. Não de forma direta, claro. Ele era esperto demais pra isso. Mas, do nada, as redes sociais se encheram de fotos antigas. Nós dois em campeonatos de natação, viagens em família, festas de aniversário. As legendas diziam que sentia falta da irmã da melhor amiga, que torcia pra eu receber a ajuda necessária, sempre bancando a vítima pra quem não sabia de nada. Os comentários variavam entre apoio e desconfiança. Uns elogiavam o suposto cuidado dele com a irmã problemática, outros notaram o timing suspeito, a encenação forçada. Poucos, corajosos, fizeram perguntas diretas sobre a gravidez ou o motivo da minha fuga. Esses comentários sumiram rápido, mas Alexandra foi salvando tudo com prints. Theo virou o jogo. Usou a exposição do Wyatt como prova de assédio e violação, se não da letra, pelo menos do espírito, da medida protetiva. O juiz concordou. Wyatt foi obrigado a apagar tudo o que me mencionava e ficou proibido de falar do caso em público. Sua primeira derrota judicial. E isso doeu. A comissão da bolsa de natação deu o parecer. Wyatt estava fora. Provas demais perdidas. Polêmica demais. O sonho olímpico dele evaporou de uma hora para outra. O plano de aposentadoria do meu pai ruiu. O filho de ouro da minha mãe virou só mais um atleta fracassado do colégio. Todo o sacrifício feito às minhas custas não serviu pra nada. A notícia chegou pra gente pelos contatos do Theo. Achei que fosse sentir alívio, mas só senti vazio. Eles destruíram tudo por tão pouco. Trocaram a filha por um sonho que se desmanchou na primeira adversidade. O desperdício de tudo isso me deixava exausta. 3 semanas de liberdade e a cabana já parecia menos esconderijo, mais um lugar de cura. Aprendi a cozinhar coisas simples, a confiar no que eu escolhia. Alexandra me ensinou exercícios de respiração pro parto. Me ajudou a me preparar pro que viesse. A adoção era um assunto que pairava no ar, mas ela nunca me pressionou. Sua decisão, ela dizia. Sempre vai ser sua decisão. Então chegou a carta. Não dos meus pais, mas da Natalie. Veio pelo escritório do Theo,
a letra dela tremendo de emoção. Ela disse que tinha entendido tudo. A visita de aniversário, meu sumiço, a linha do tempo da gravidez. Sua mãe fazendo compras online enquanto a filha literalmente foge pela janela? Muito conveniente. Parece que ela sabia, mas preferiu fingir que não. Ver alguém conseguir escapar fisicamente, depois de meses presa, fez ela pensar o que mudou naquele dia em relação a todos os outros em que eu poderia ter tentado. Ela lamentava não ter percebido antes. Lamentava ter acreditado nas mentiras. Lamentava tudo. Chorei lendo o que ela escreveu. Minha melhor amiga, que tinha se perdido na manipulação da minha família, estava achando o caminho de volta para a verdade. Queria ajudar, ser testemunha se precisasse. Os pais dela também me apoiaram. O muro de silêncio que minha família ergueu começou a rachar. A verdade começou a vazar pelas frestas. Outras cartas chegaram. Professores que desconfiaram, mas foram silenciados. Vizinhos que notaram meu isolamento. A treinadora Chen, arrasada por não ter percebido os sinais. Cada bilhete era uma validação, uma prova de que eu não tinha inventado nada. De que havia algo errado, sim. As pessoas perceberam, mas foram enganadas pela encenação cuidadosa dos meus pais. A audiência de custódia se aproximava feito tempestade no horizonte. Theo me preparou com carinho. O que vestir, como falar, quais detalhes eram importantes. O juiz ia decidir se a guarda emergencial da Alexandra viraria definitiva, se as ordens de restrição continuariam, se eu ficaria livre ou seria forçada a voltar para o controle deles. Meus pais contrataram advogados caros. Usaram todos os recursos. Diziam que eu era instável, que a gravidez tinha provocado delírios, que Alexandra manipulou uma menina vulnerável. O histórico do meu pai era impecável. A reputação da minha mãe, intocável. Pilares da comunidade, pais preocupados enfrentando acusações falsas de uma adolescente problemática. Mas Theo investigou. Achou outras meninas que já tinham reclamado do Wyatt na escola. Reclamações que sumiram depois que meu pai interveio. Descobriu os remédios controlados da minha mãe para ansiedade, as garrafas de vinho escondidas na garagem, documentos que mostravam o controle, o isolamento, a manipulação. A audiência levou 3 dias. Prestei depoimento por vídeo, grávida demais para encará-los de frente. Contei minha verdade para uma câmera enquanto o juiz escutava. Cada detalhe, cada violação, cada tentativa frustrada de fuga. Os bilhetes no papel higiênico viraram prova. Os papéis de adoção com assinatura forjada. A verdade finalmente registrada. Wyatt também depôs. Todo machucado, bancando o irmão preocupado. Mas o interrogatório do Theo foi certeiro. Por que ele estava no meu quarto naquela noite? Por que a linha do tempo da gravidez batia tão certinho? Aceitaria fazer o teste de paternidade? Os advogados protestaram, mas o estrago já tinha sido feito. O sorriso cínico sumiu, revelando o predador que ele era. Minha mãe desabou durante o depoimento. Começou firme, com o discurso ensaiado, mas se perdeu quando perguntaram sobre as janelas trancadas, a porta arrancada, o monitor de bebê. As mãos dela tremiam como quando me dava vitaminas. Meu pai tentava acalmar com olhares, mas ela já tinha escapado do controle dele. A verdade veio em frases quebradas, confissões pela metade, culpa jogada de um lado pro outro. Ele tentou se manter firme. 20 anos de experiência em depoimentos ajudaram, mas nem assim conseguiu explicar as provas. As ligações pros colegas policiais, relatórios sumidos, isolamento sistemático, a rede profissional usada para prender a própria filha. O rosto do juiz ficava cada vez mais fechado a cada nova revelação. No terceiro dia, ele deu o veredito. Alexandra ficava com a guarda total, ordens de restrição permanentes, recomendação de investigação criminal. Meus pais perderam a cor quando o advogado sussurrou sobre possíveis acusações. E Wyatt desabou na cadeira, finalmente percebendo que até os meninos de ouro podem ser chamados à responsabilidade. Saímos por uma porta lateral, driblando o grupo de repórteres que Theo tinha alertado. Sempre esperto. A história logo explodiria, destruindo de vez a reputação deles. A carreira do meu pai acabou. O status da minha mãe virou poeira. O futuro do Wyatt sumiu. Eles jogaram tudo nele e perderam do mesmo jeito. De volta ao chalé, senti o bebê descendo, a pressão apertando. 8 meses de gravidez, 2 semanas do parto, finalmente livre, mas ainda carregando o filho do meu agressor. Era uma vitória misturada com a chegada iminente, alegria e medo andando de mãos dadas. Alexandra fez um chá enquanto eu tentava digerir tudo o que tinha acontecido. Naquela noite, tomei minha decisão sobre o bebê. Não seria adotada, nem por desconhecidos, nem pela Alexandra. Eu ia ficar com ela, criar, amar, apesar das circunstâncias. Ela não tinha culpa de nada, e merecia uma chance. Meus pais me ensinaram exatamente o contrário do que eu queria repetir. O resto eu aprenderia na marra. Uma semana depois, as contrações começaram de madrugada, com a chuva tamborilando na janela. Alexandra me levou com todo cuidado ao hospital. Calma como sempre, mesmo depois de tudo. Me internei usando meu nome de verdade, sem precisar mentir. As enfermeiras foram atenciosas. O quarto era só meu. Tudo aquilo que meus pais teriam feito questão de negar. O parto durou 14 horas, e Alexandra não arredou o pé, me guiando a cada onda de dor. Pensei na minha mãe, me perguntando se ela pegou na minha mão assim quando nasci, antes do Wyatt, antes das piscinas, antes dela escolher ele e me deixar pra trás. Misturava dor física com tristeza, lágrimas pelo que nunca foi. Ela nasceu às 16h47, chorando. Perfeita. 2 quilos e 800 gramas de futuro. A enfermeira colocou ela no meu peito, e eu senti o mundo mudar.
Aquela menininha, gerada na violência, nascida no amor. Chamei de esperança porque era isso mesmo que ela significava. Esperança de cura, de um futuro diferente. Sandra chorou ao pegar a sobrinha neta no colo pela primeira vez, prometendo proteção, falando da família que a gente ia construir. A família escolhida, não a imposta. Não era convencional, mas era de verdade. Theo apareceu no dia seguinte com toda a papelada. Certidão de nascimento com pai desconhecido, para quando a esperança quisesse saber. Documentos para garantir que meus pais nunca poderiam tirar ela de mim. Ordens de proteção para ela também. Um escudo legal contra quem deveria ser avô e avó. Ficamos 2 dias no hospital, aprendendo a amamentar, enrolar no coeiro, a se conhecer como mãe e filha. Ninguém questionava mais minha idade. Ser mãe adolescente era comum, e minha história já estava pública. As enfermeiras me tratavam com respeito e carinho. Pequenas gentilezas que faziam toda a diferença. Quando voltamos pro chalé, estava tudo pronto. Berço ao lado da minha cama, fraldas, roupinhas lavadas, tudo organizado pela Alexandra enquanto eu lutava para dar à luz. Ela cuidou de tudo, mostrando amor com atitudes, não só palavras. As primeiras semanas passaram voando em meio a mamadas, trocas e noites picadas. Esperança era um bebê tranquilo, como se sentisse que precisava ser. Alexandra assumia os turnos da madrugada para eu descansar um pouco, me ajudando a seguir em frente. Criamos uma rotina leve, bem diferente do controle rígido do cativeiro. Chegaram cartas da Natalie, da dona Rosenberg, de outras pessoas que souberam da verdade, oferecendo apoio, carinho, ajuda, formando uma rede que ocupava o espaço vazio deixado pela minha família. Não estava mais sozinha. Na verdade, nunca estive. Só fui isolada por quem deveria me proteger. A investigação criminal andava devagar. Wyatt acabou preso, mas logo saiu graças a uma fiança que drenou as economias dos meus pais. A aposentadoria do meu pai ficou congelada até tudo se resolver. Minha mãe vendeu joias, depois vendeu a casa, tentando pagar advogados. O império deles ruía enquanto o meu começava a ser reconstruído. Eu nem acompanhava direito os detalhes. Não tinha energia para isso. Só me importava com nossa segurança. Esperança precisava de mim presente, não afundada em vingança. Cada conquista dela era uma vitória que tentaram me roubar. O primeiro sorriso, a primeira risada, a primeira vez que apertou meu dedo com força. Passaram-se 3 meses no nosso refúgio. O inverno chegou cedo, cobrindo tudo de neve. Fiz 16 anos sem festa. Só Alexandra, um bolo e Hope dormindo. Não eram muitos, mas foi mais do que todos os aniversários juntos antes. Pela primeira vez, pude comer bolo e fazer um pedido acreditando que podia acontecer. O julgamento ficou para a primavera. Theo avisou que seria pesado, que os advogados deles iam jogar sujo, mas agora as provas eram claras, e outras vítimas começaram a aparecer, inspiradas pela minha história. O histórico do Wyatt ficou óbvio, e dava pra ver que ele já tinha problemas muito antes daquele teste de drogas. Meu foco era outro. Hope, a cura, a vida que quiseram tirar de mim. Comecei aulas online para terminar o ensino médio, pesquisei faculdades que acolhiam mães jovens, imaginei planos para além de só sobreviver. O futuro, que antes parecia inalcançável, começava a se desenhar diante de nós, cheio de possibilidades. Alexandra nunca perguntou até quando ficaríamos. A cabana era nosso porto seguro por tempo indefinido, mas eu sabia que, uma hora, iríamos buscar o nosso próprio cantinho. Por enquanto, as árvores e o silêncio eram nosso remédio. Hope ficou forte. Eu fiquei forte. Fomos ficando mais fortes juntas. Às vezes sonhava com eles. Não eram mais pesadelos, só sonhos tristes do que poderia ter sido. Um pai que protege, não controla. Uma mãe que escolhe a filha, não o filho. Um irmão que vê uma irmã, não uma presa. Mas o dia chegava, e com ele, o chorinho faminto da Hope. A realidade agora era melhor que qualquer sonho. A investigação revelou muito mais do que se imaginava. A rede de favores e encobrimentos do meu pai ia além da minha história, envolvendo outras famílias, outros crimes abafados, o sistema protegendo quem devia, até alguém romper o silêncio. Minha fuga começou uma avalanche. A verdade veio à tona, soterrando todas as mentiras deles. Outras vítimas do Wyatt depuseram ao grande júri. Meninas do time de natação, do colégio, de festas onde os pais achavam que estavam seguras. O padrão deles só ficou claro depois. Era o garoto de ouro que fazia o que bem entendia, sempre protegido por pais que se recusavam a ver a verdade. Eu não era especial, apenas a que estava mais acessível. Mamãe mandou uma última carta pelo advogado. Não foi pedido de desculpas, mas uma justificativa. Contou como cresceu aprendendo a valorizar filhos homens, como o papai a convenceu de que eu era problemática, muito antes daquela noite, como o Wyatt era a chance dela de ser alguém, de ser mais do que só a esposa de um policial, e como lamentava eu não conseguir entender. Queimei a carta na lareira da Alexandra, vendo as desculpas virarem cinzas. Entender e perdoar são coisas bem diferentes. A carta da mamãe, tentando justificar por que escolheu o filho em vez da filha, teve o destino que merecia no fogo. Tem desculpa que é melhor virar fumaça do que ficar guardada como lembrança. Agora eu entendia, mas perdoar era outra história. Talvez levasse uma vida, talvez nunca acontecesse. Hope merecia uma mãe que também soubesse proteger o próprio coração. O julgamento começou numa terça-feira de abril. Prestei depoimento por vídeo de novo, com Hope dormindo nos meus braços. Falei tudo com clareza, sem vergonha nenhuma. A defesa tentou de tudo, mas agora eu era outra pessoa, mais forte. Uma mãe que sobreviveu, não mais uma menina que podia ser calada. Minha voz estava firme enquanto eu contava cada detalhe que tentaram esconder. As perguntas do promotor seguiram por mais de 1 hora, meticulosas, detalhadas. Segurei Hope junto ao peito, sentindo o coraçãozinho dela enquanto eu descrevia as janelas trancadas, a porta arrancada, o monitor de bebê gravando meu cativeiro. O advogado de defesa protestou várias vezes, mas o juiz não aceitou quase nada. Minhas provas pesavam mais que qualquer argumento deles.
Quando terminei o depoimento, fechei o notebook e voltei minha atenção para as necessidades da Hope. Alexandra já tinha deixado as mamadeiras prontas, prevendo que o estresse podia afetar meu leite. A vida na cabana seguiu tranquila enquanto o julgamento continuava sem nós. Theo ligava toda noite para contar as novidades, sempre com a voz controlada ao relatar o andamento do caso. A acusação foi ganhando força. Outras meninas contaram do comportamento do Wyatt nas competições de natação, como ele encurralava as garotas nos vestiários vazios. Os pais delas alertaram os treinadores, mas a influência do papai abafou todas as denúncias. A mãe de uma delas chorou quando contou que a filha desistiu da natação, com medo de chegar perto da piscina onde o Wyatt treinava. A dona Rosenberg, depois no quarto dia, falou do meu afastamento inesperado das aulas de dança, de como meus pais cortaram todo o contato. Ela tentou me procurar, preocupada com o sumiço da melhor aluna, mas mamãe ameaçou processá-la por assédio se insistisse. O depoimento da professora mostrou um isolamento tão claro que nem a defesa conseguiu rebater. O depoimento da Natalie foi o mais marcante de todos. Ela falou da nossa amizade, da festa de aniversário em que tentei desesperadamente pedir ajuda. Depois, achou o cartão de índice escondido atrás de livros na estante. Wyatt deve ter deixado um pedaço cair quando rasgou tudo. Ela guardou aquilo sem entender, até meu desaparecimento explicar tudo. O promotor apresentou o fragmento como prova. Minha letra trêmula dizendo ele me machucou. A defesa apostou em testemunha de caráter e em lançar dúvida. Treinadores de natação elogiaram a dedicação do Wyatt, sempre fugindo das reclamações ignoradas. Amigos da igreja exaltaram a devoção dos meus pais e a preocupação com a filha difícil. Mas no contra-interrogatório, ficaram claros os buracos, as suposições construídas sobre mentiras. O ex-parceiro do papai depôs pela defesa, dizendo que ele era um policial exemplar. Só que, pressionado, admitiu que recebia ligações sobre mim e repassava tudo direto para o papai, pulando o protocolo. Tentou justificar como gentileza entre colegas, mas o promotor mostrou que isso violava as regras da corporação. Na segunda semana vieram as provas técnicas. O promotor ouviu os médicos, reconstruindo a linha do tempo do isolamento. Nada de consulta médica por mais de um ano, só visitas discretas em casa. Nem dentista, nem exame de vista. Uma adolescente praticamente apagada de tudo que pudesse denunciar abuso. O júri anotava cada explicação dos peritos sobre como esse padrão era completamente fora do comum. O teste de DNA do Wyatt foi apresentado com precisão clínica. Nem precisou de muita explicação. Os números falavam por si. A paternidade da Hope era incontestável. A cronologia também. O advogado do Wyatt tentou insinuar consentimento, mas o juiz foi direto e cortou. A diferença de idade e o parentesco tornavam qualquer consentimento impossível pela lei estadual. Os extratos bancários dos meus pais mostraram o quanto estavam dispostos a proteger o Wyatt. Professores particulares pagos em dinheiro, treinadores com bônus generosos, uma consultora universitária contratada para melhorar a imagem, depois dos testes de doping. Todo centavo gasto nele enquanto eu estava trancada, esperando a filha dele. A agência de adoção também depôs, explicando o acordo que mamãe tentou fechar. Adoção fechada, sem perguntas, taxas altas pela discrição. O diretor da agência parecia desconfortável, admitindo que tinham suspeitas sobre a situação, mas o dinheiro falou mais alto. O depoimento dele só reforçou o padrão de acobertamento. Alexandra depôs no 10º dia, a voz firme ao contar como me encontrou na cabana. Descreveu meu estado físico, desnutrida mesmo estando grávida, hematomas nos braços de tanto ser contida, o jeito como eu me encolhia quando alguém fazia um movimento brusco. Ela documentou tudo em fotos, cada imagem projetada para o júri ver. Fiquei na cabana durante o depoimento dela, incapaz de assistir meu trauma sendo exposto de forma tão fria. A defesa tentou pintar Alexandra como uma parente amarga que teria sequestrado uma adolescente confusa, mas a preparação dela ficou evidente. Ela tinha recibos do detetive particular, gravações das ligações da minha mãe sobre a adoção, documentação de cada passo dado para me tirar dali. O depoimento dela mostrou meses de planejamento, vigiando de longe enquanto minha situação só piorava. Theo apresentou os registros do processo de guarda em seguida. A sentença do juiz da vara de família foi lida em voz alta. Cada ponto mais um prego no caixão da defesa dos meus pais. O isolamento sistemático, as janelas trancadas, a retirada de todos os meios de comunicação, tudo documentado em processos legais que eles não conseguiam rebater. O júri do julgamento criminal ouviu que outro juiz já tinha considerado as provas confiáveis. As testemunhas de caráter da acusação incluíram professores que notaram mudanças em mim antes do meu sumiço na escola. Minha professora de inglês levou o diário daquele ano e mostrou a anotação que fiz sobre abuso. Ela foi obrigada a denunciar, fez tudo certinho, mas o relatório simplesmente sumiu dos registros oficiais. Ficava evidente que meu pai tinha colocado a mão, mesmo que fosse difícil provar. O representante da Associação de Natação falou sobre os exames antidoping do Wyatt e as reclamações sobre o comportamento dele. Mesmo com várias violações, mantiveram o Wyatt no time por causa do talento e da pressão do meu pai. O representante parecia até aliviado de finalmente poder falar a verdade, contando como ele sempre teve tratamento diferenciado, o que só piorou a situação. Minha tia, irmã da minha mãe que mora na Califórnia, veio depor. Ela contou das vezes em que notava como eu ficava isolada nos encontros de família e da atenção estranha que o Wyatt tinha comigo. Tentou conversar com minha mãe, sugeriu terapia familiar, mas foi totalmente cortada depois disso. O depoimento dela deixou claro que outros parentes também perceberam que algo estava errado, mas ninguém pôde falar nada. O último argumento da promotoria durou 2 horas.
A promotora revisou cada prova, desenhando um quadro de abuso e encobrimento. Mostrou como o poder circulava ali. Um pai policial que mandava nos bastidores, uma mãe que protegia o filho e ignorava a filha, um irmão que sabia que fazia o que queria porque era intocável. O júri acompanhou tudo em silêncio enquanto ela ligava todos os pontos. A defesa tentou plantar dúvida, dizendo que eu era uma adolescente problemática, que inventava histórias para chamar a atenção, que seduzi meu irmão e depois fugi das consequências. Mas o discurso deles não se sustentava. Por que todas as trancas na casa? Por que o isolamento? E os machucados comprovados? Eles tentaram me culpar, mas não deu para esconder o que eu vivi. O júri ficou 3 dias discutindo. Durante esse tempo, fiquei cuidando da Hope, evitando pensar no destino nas mãos de 12 desconhecidos. Alexandra nos distraiu com caminhadas na floresta, me mostrando como identificar os passarinhos do inverno. Qualquer coisa para o tempo passar. Theo prometeu ligar assim que saísse o resultado. A ligação veio numa tarde de quinta-feira, todos considerados culpados. Afundei no sofá, com a Hope dormindo no meu colo, ouvindo o Theo listar as condenações. Abuso sexual agravado, cárcere privado, risco à criança, conspiração. O júri acreditou em mim, enxergou o que minha família tentou esconder, e o sistema que eu achei que nunca ia me proteger finalmente fez justiça. A sentença ficou pro mês seguinte. Theo explicou que o Wyatt provavelmente pegaria décadas de prisão. As acusações contra meu pai ainda estavam sendo julgadas, mas a carreira dele já era. Minha mãe também ia enfrentar julgamento por conspiração e risco à criança. Aquela família que sempre passou por cima de tudo para proteger o Wyatt ia acabar separada por grades. Não fui na audiência da sentença. Depois, o Theo me contou. 25 anos pro Wyatt, com chance de liberdade condicional em 15. Ele chorou quando ouviu a decisão do juiz, vendo que não tinha como fugir das consequências. Meu pai pegou 10 anos por conspiração e má conduta no cargo. Minha mãe, 5 anos, podendo sair depois de 2. A família perfeita deles espalhada por presídios diferentes. Venderam a casa em leilão para pagar advogado. A aposentadoria do meu pai foi para indenizar as vítimas. As joias da minha mãe e os troféus do Wyatt quase não renderam nada. Só deu para pagar o depósito deles na prisão. Tudo que eles construíram enquanto me mantinham presa desmoronou. As medalhas do filho prodígio enferrujando no depósito de provas. Cartas começaram a chegar da prisão. Meu pai só se justificando, botando a culpa em todo mundo menos nele. Minha mãe cheia de pena de si mesma, querendo saber por que eu destruí a família. O Wyatt era o pior, mandando ameaças explícitas do que faria quando saísse. Alexandra guardou tudo como prova para medidas protetivas futuras. Mesmo presos, continuavam tentando me controlar, mas também chegaram outras cartas. Meninas que o Wyatt machucou escreveram agradecendo por eu ter tido coragem de falar. Pais que desconfiaram, mas foram silenciados, pedindo desculpas por não terem insistido mais. O treinador Chen ofereceu aulas de dança gratuitas quando eu quisesse. Uma rede de apoio foi se formando, bem onde minha família só deixou isolamento. Hope ficava mais forte a cada dia. Com 6 meses, conseguiu virar de barriga pela primeira vez, rindo muito da própria conquista. Vender a casa em leilão para pagar advogado, para mim, foi o auge do karma. Os troféus do Wyatt viraram quase coisa de brechó, enquanto a Hope estava ali, rolando e vivendo a melhor fase da vida de bebê. Com 7 meses, engatinhou, e a determinação dela me fez lembrar de mim mesma. Aos 8 meses, ficou em pé segurando nos móveis, pronta para dar os primeiros passos rumo ao futuro que a gente ia construir juntas. Terminei o ensino médio online. Me formei com honra apesar de tudo. Mandei inscrições para faculdades, escrevendo redações sobre resiliência e sobrevivência. Algumas me ofereceram bolsas integrais para mães jovens, entendendo que eu não era definida pelas minhas circunstâncias. A educação virou meu caminho, o futuro que meus pais tentaram tirar de mim, começando a se concretizar. Alexandra achou um apartamento pequeno perto da Universidade Estadual. 2 quartos, térreo e um quintalzinho onde a Hope podia brincar. Mudamos no aniversário de 1 ano dela, comemorando o recomeço com bolo de chocolate e os primeiros passinhos cambaleantes. A cabana foi um refúgio, mas era hora de voltar ao mundo. A terapia me ajudou a entender o trauma. Fiz sessões sozinha e depois em grupo com outras sobreviventes. Aprendi que essa vigilância constante era normal, que confiança se reconstrói devagar. A Hope ia pra creche da universidade enquanto eu assistia às aulas. As duas se acostumando, aos poucos, a viver sem trancas. Os casos viraram notícia na cidade, mas eu evitava ler. Theo cuidou de tudo que envolvia a justiça e me protegeu dos processos que ainda estavam rolando. Os recursos foram sendo negados. As sentenças começaram a ser cumpridas de verdade. O sistema que tinha me falhado, enfim, funcionou. Devagar, mas sem volta, fazendo justiça. 2 anos se passaram. A Hope já falava, chamando a Alexandra de Gama, e a mim de mamãe, toda feliz. Me formei em serviço social, decidida a ajudar outras crianças presas em situações como a minha. Nos estágios em centros de apoio a famílias em crise, vi que tinha muita gente com histórias parecidas com a minha. O sistema precisava de quem entenda o que é passar por isso. O primeiro pedido de liberdade condicional do Wyatt foi negado. Ele foi punido várias vezes por assédio, mandando cartas para outros detentos falando de mim. A falta de arrependimento ficou registrada, então só daqui a 10 anos ele pode tentar de novo. Meu pai perdeu o primeiro recurso. Minha mãe cumpriu o mínimo da pena e saiu, mas não conseguiu arrumar lugar para morar por causa da ficha suja. Me formei com honra máxima, com a Hope atravessando o palco comigo na cerimônia. Recebi ofertas de emprego de várias instituições, todas procurando alguém com experiência real em trauma familiar. Acabei escolhendo um cargo no Serviço de Proteção à Criança do Estado.
passado, fechando um ciclo com o próprio sistema que um dia me falhou. O trabalho era pesado, mas fazia sentido para mim. Nas visitas domiciliares, eu percebia sinais que outros talvez nem notassem. No tribunal, meus depoimentos tinham mais peso, ajudando a salvar crianças do que eu mesma vivi. Hope cresceu sabendo que nem toda família protege, mas que amor é algo que a gente pode escolher e construir. 5 anos depois da fuga, comprei uma casinha num bairro com escola boa. Hope entrou no jardim de infância sorrindo, cheia de confiança, apesar do passado difícil. Alexandra morava por perto e seguia sendo nossa grande protetora. Juntas, construímos a família que meus pais destruíram. Escolhida, acolhedora, real. Minha mãe chegou a mandar uma última carta quando saiu da prisão. Morava numa casa de reabilitação, trabalhava com serviços simples, sozinha. Dizia querer conhecer a neta, como se tivesse algum direito. Theo resolveu fácil. Os direitos dela tinham sido cassados com a condenação. Ela não tinha mais nenhum acesso a Hope, a neta que tentou vender. Quando Hope fez 7 anos e perguntou do pai, contei o que ela podia entender. Disse que ele era alguém que me machucou, que não tinha lugar na nossa vida. Ela aceitou com aquela sabedoria que só criança tem, mais animada com o ensaio de dança que estava chegando. Dona Rosenberg cumpriu a promessa e ensinou Hope a alegria de dançar, que eu quase perdi. Os aniversários foram ficando mais leves. Cada outubro era um marco de liberdade, escolhas e vida além das janelas trancadas. As festas da Hope celebravam não só ela, mas a nossa sobrevivência. A gente nasceu do trauma para construir algo melhor. Meu trabalho foi evoluindo para a defesa de políticas públicas. Dei depoimentos em comissões estaduais sobre falhas na notificação obrigatória. Treinei policiais sobre dinâmica de violência familiar. Escrevi procedimentos para evitar o que aconteceu comigo. Mudança de verdade. Um passo de cada vez. Hope se desenvolveu apesar de tudo. Boas notas, grupo de dança, amigos cujos pais conheciam nossa história, mas olhavam pra gente pelo que somos hoje. Ela cresceu forte e protegida, sabendo que a força vem de sobreviver e ajudar outros a fazerem o mesmo. 10 anos depois, terminei o mestrado em serviço social clínico e abri consultório especializado em trauma, supervisionando estagiários que me lembravam de mim. Sobreviventes querendo transformar dor em propósito, multiplicando o ciclo da cura. Wyatt morreu na prisão no 11º ano, numa briga sem detalhes claros. Quando Theo me ligou com a notícia, não senti nada. Hope estava no treino de futebol, Alexandra fazia o jantar, a vida seguiu, sem pausa para quem tentou nos destruir. A morte dele não mudou nada. Nossa vida já tinha seguido sem ele há muito tempo. Meu pai cumpriu 8 anos antes de morrer de infarto no pátio da prisão. Minha mãe foi sozinha ao enterro. Os antigos amigos já tinham sumido. Depois, ela mandou uma última carta, tentando se desculpar. Era tarde demais. Guardei junto das outras, sem abrir. Aos 15, Hope era tudo o que eu não fui. Confiante onde eu era desesperada. Protegida onde eu era presa. Amada onde fui traída. Ela sabia do começo da própria história, mas queria escrever seus próprios capítulos. Cursinho, trabalho voluntário no centro de crise, planos para fazer direito, justiça no sangue, mas não como definição. Alexandra envelheceu com elegância, a proteção feroz virando apoio orgulhoso. Ela me levou ao altar quando me casei com o sócio do Theo, um homem gentil que sabia o que era sobreviver. Hope foi minha dama de honra, nossa família escolhida ocupando todos os lugares, sem precisar de parentes de sangue. 20 anos depois daquela fuga em outubro, eu era palestrante principal numa conferência de assistentes sociais sobre violência familiar. Os slides eram frios, mas minha voz trazia o peso da experiência. Na plateia, Hope via a mãe transformar dor em aprendizado, fechando o ciclo da menina que batia SOS na mesa de jantar. Terminei com dados sobre sobrevivência, estratégias e esperança de mudança. Mas pensei naquela adolescente de 15 anos, grávida e derrotada, que achou força no cantinho ao lado do armário, escreveu provas em papel higiênico, aprendeu libras para se salvar, pulou da janela do banheiro para chuva e liberdade. Minha história virou ferramenta de ensino, estudo de caso, prova de que dá para sobreviver. Mas mais do que tudo, era só minha. De uma garota que se recusou a ser silenciada, que construiu a vida das cinzas, que escolheu o amor, não o trauma. Hope se remexeu na cadeira, olhou o celular, adolescente típica impaciente com o trabalho da mãe. A maior vitória de todas. Uma vida comum, livre do peso da minha história. A conferência terminou com o networking de sempre, troca de cartões, promessas de parceria. Hope levou a gente para casa, recém-habilitada, toda cuidadosa com a carga preciosa. Alexandra já esperava com o jantar, nossa tradição mantida. 3 gerações de família escolhida, prova de que o amor se constrói, não se herda. Naquela noite, guardei o material da conferência e ajudei Hope com o dever de matemática. Vida normal, conquistada com muita luta e muito valorizada. As trancas da nossa porta abriam por dentro, janelas claras, sem grades. Liberdade tão natural que às vezes a gente nem percebe mais. O maior triunfo de todos. Uma vida em que o trauma ficou no passado e não virou destino.